Fala, turma, boa noite. Boa noite. Bom dia, turma, desculpem. Bom dia, turma, bom dia a todos e a todas, queridos alunos e alunas. Tá tranquilo com vocês? Pô, comédia, boa noite foi ótimo, né? Só mostra o sono que eu tô sentindo, né? Porque também, quem não tá assistindo sono uma hora dessa, é porque não é uma pessoa diurna. E aí, tranquilo? Oi, Jamile, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tá tudo bem? Como estamos hoje? Mais ou menos. Última semaninha de aula, né, turma? De conteúdo. Essa última semana, próxima semana a prova, e aí a última a gente encerra com a entrega e correção de prova. Legal, né? Passou rápido. E aí hoje a gente termina o nosso conteúdo. Hoje não, né? Acho que a gente vai terminar só na próxima aula mesmo. Mas pelo menos estamos acabando. Oi, Ecleis, bom dia. Eduardo Trajano, bom dia, meu amigo. A Michele Joca, bom dia. Tudo bom, né, turma, com vocês? Tudo tranquilo? Esperando aqui a galera entrar um pouco mais, pra gente começar o nosso conteúdo. Nossa, tá fazendo um sol doido, né? Tá hora chuva, 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 agora sol, sol, sol. Hoje, depois daqui, eu vou, depois da minha aula, né, ABCD, aí eu vou cumprir mandado, né? Até a noite. Já tô com pena de mim com esse sol. Faz parte. Deus tá vendo só tudo. Com certeza que eu tô na minha vida. Uhum. Aí, peraí. Já começa, turma. Só um minutinho. Enfim, vamos lá nessa. Turma, bom dia a todos, né? E a todas, queridos alunos e alunas, já falei. Vamos lá começar a nossa linha. Turma, a gente vai para a nossa última unidade, né? Deixo sempre por último essa unidade, pela razão que eu já falei para vocês mais de 1000 vezes, mas não custa repetir, né? A nossa disciplina, ela é para falar tudo o que ocorre antes do processo. Então, a gente já estudou, por exemplo, o que é o processo penal, os princípios do processo penal. Tudo bem que os princípios são aplicáveis durante o processo também, mas a nossa disciplina ela se concentra mais no que é antes do processo e em relação aos princípios, é porque toda disciplina, né, quando você inicia, tem a unidade básica, né, a unidade de introdução do conceito, da finalidade, dos objetivos, da relação daquele instituto, no caso o processo penal, com outras disciplinas, e aí a gente já viu os princípios. A partir daí a gente viu o quê? Investigação, ação penal, competência, que são coisas relacionadas principalmente à fase pré-processual, ou seja, o que acontece antes do processo. Porque o processo mesmo ele só vai existir a partir do momento que há citação válida. Então, houve a citação válida e aí inicia o processo. Que aí essa, né, questão de citação e atos de comunicação processual, é o primeiro assunto que vocês vão ver em processo penal 2, né? Ato de comunicação processual e tudo relacionado ao processo, né? Os procedimentos em si. E aí eu sempre deixo essa matéria que a gente vai estudar agora. Cadê meu Ava? Eu tirei meu Ava daqui. E eu sempre deixo essa matéria que a gente vai estudar agora por último, porque essa matéria, opa, não é aqui não. Porque essa matéria diz respeito a sujeitos processuais, ou seja, um item relacionado ao processo. Por isso que a gente está aqui, né? Deixa eu só relembrar aqui como é que foi o nosso percurso. Unidade 1, introdução ao processo penal. Ai, Jesus. Peraí. Unidade 1, introdução ao processo penal. Unidade 2, os princípios. Aí eu pulei a unidade 3. Aí, ó, investigações, é o que acontece antes do processo. Prisões processuais. A preventiva pode acontecer durante o processo, mas a regra é que essas prisões acontecem antes do processo. A ação penal, antes do processo. A gente precisa saber. Competência, antes de iniciar o processo.
Então, tudo isso são fases pré-processuais. Só que sujeitos processuais, que é a unidade que a gente entra hoje, né, nossa última unidade, ela diz respeito a sujeitos que estão no processo. E é um tema, pessoal, que começa a partir do artigo 252 do CPP e vai até o artigo 281. Aliás, é 251. Então, esse tema agora, ó, ele vai a partir do artigo 251 do CPP e vai até o artigo 281. E a gente basicamente vai ver o quê, né? Vai ver o juiz, o Ministério Público, o acusado, o defensor do acusado, que é o advogado, assistentes auxiliares da Justiça. Todas essas figuras, né, elas estão principalmente aonde? No processo. Não é à toa que essa unidade é chamada de sujeitos processuais. Por isso que eu deixo para ver por último. E aí, pessoal, o processo, como eu já falei, ele inicia com citação válida. O oficial de justiça vai lá e cita o cara, a partir daí forma a chamada tríade processual, que vocês viram em teoria geral do processo. No caso do processo penal, existem os sujeitos principais e os sujeitos acessórios. Quais são os sujeitos principais? Sujeitos principais são aquelas pessoas que que sem elas o processo não existe. Ou seja, todo e qualquer processo penal sempre vai ter que ter juiz, sempre vai ter que ter Ministério Público. O Ministério Público, ele às vezes está como parte, às vezes está como fiscal da lei, né? Mas a regra é que, já que a gente sempre fala da regra, e depois traz as exceções, a regra é que todos os processos penais são de ação penal pública, né? A regra é que os crimes são de ação penal pública. E aí compete ao Ministério Público processar as pessoas. E ao Ministério Público processar alguém. Então a gente tem como sujeitos processuais principais aqueles que sem eles não existe o processo, o juiz, o Ministério Público e o acusado. A gente já viu que, como decorrência da ampla defesa, o acusado tem direito à autodefesa, que é renunciável, já que ele pode ficar calado, mas o acusado também tem direito irrenunciável à defesa técnica. Então todo mundo deve ser defendido por um defensor. Ele deve ter, no processo penal, todo acusado, ele deve ter o seu defensor, que pode ser um advogado ou pode ser um defensor público. Então, essas pessoas aqui acabam sendo os sujeitos principais do processo penal. Agora, a gente tem sujeitos acessórios. Sujeitos acessórios que, mesmo que eles não existam, o processo pode existir. Como, por exemplo, o assistente de acusação, que é quem ajuda o Ministério Público nos crimes de ação penal pública. A gente vai ver o assistente de acusação. Outro exemplo, os peritos. Pode ou não ter perito processo penal, pode ou não ter assistente de acusação, mas, mesmo que não tenha, processo penal pode existir. Agora, se não tiver juiz, não tem como existir processo penal. Se não tiver Ministério Público, como parte fiscal da lei, não tem como existir processo penal. Se não tiver acusado, não tem como existir processo penal. Então, esses aqui são os sujeitos processuais principais, porque sem eles não tem processo penal, e esses são os sujeitos processuais acessórios. E quando entra aqui auxiliar da justiça, entra o técnico, o analista, entra o oficial de justiça, entra o perito, o intérprete, o tradutor, que aí a gente vai ver, né, essas figuras. Deixa eu só aceitar aqui. Show. Então, essa matéria da gente, turma, vai do artigo 251 até o 281. É uma matéria super fácil, turma, que é super tranquilo. O que as provas mais gostam de cobrar é a diferença de casos de suspeição e de impedimento, que aí eu vou explicar para vocês como diferenciar do juiz, do MP, do auxiliar. As provas gostam de confundir o aluno em relação a isso. Pronto, depois disso não tem muita coisa não. Vocês vão perceber que quando a gente falar do acusado, muita coisa relacionada ao acusado a gente já trabalhou. Então vai ser uma matéria bem rapidinho. Então bora lá. Quando ele fala do juiz, né? Ao juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Sobre os princípios jurisdicionais, você já viu em teoria geral do processo, por exemplo, o impulso oficial. Significa que o juiz ele vai manter a regularidade do processo, manter a ordem no curso. É ele que, se provocado, ele vai colocar o processo para frente, o impulso oficial do magistrado. Então, aqui eu não vou repetir os princípios que vocês viram sobre jurisdição da teoria geral do processo. Mas o juiz, óbvio, é ele que vai manter a regularidade do processo, evitando nulidade, evitando suspeição, e ele vai manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Daí porque
a audiência pode ou não ter segurança lá dentro, né? Pode ou não ter policial. O que as provas geralmente mais cobram, pessoal, é a diferença de impedimento, que está no 252 e 253, e suspeição. Existem casos de incompatibilidade do magistrado. E o que eu vou falar aqui vai servir para o MP. O que eu vou falar aqui vai servir também para alguns auxiliares da justiça, para os auxiliares da justiça, que é o intérprete, o perito, o tradutor, o oficial de justiça, o analista. Por isso que quando eu falar do 252, 253, 254 agora, vai ser importante para vocês mais para frente, né? Quando a gente for falar MP. MP só tem um artigo, ó. Aliás, dois. E o segundo é falando que caso de suspeição e impedimento do juiz, vale para o MP. Aí quando a gente for falar de auxiliares da justiça, mesma coisa. Chego já lá. Então, pessoal, existem casos de incompatibilidade do magistrado, do MP, ou do auxiliar da justiça. São casos onde ele não pode exercer jurisdição, né? E aí a doutrina, ela divide os casos de impedimento, que está no 252 e 253, e de suspeição, que está no 254. Os casos de impedimento do magistrado, que está no 252 e 253, são casos, pessoal, que vocês vão notar que está dentro do processo. Trata-se de um rol taxativo, então 252 é taxativo, 253 também. Quais são os casos de impedimento do magistrado? Do MP, 252 e 253. Não tem outra exceção. É um rol taxativo e é um rol, turma, que traz a nulidade absoluta. Se o juiz, e são coisas que são casos que estão dentro do processo. Então, se o juiz, turma, funcionar num processo em que a esposa dele atuou como advogada, aí seria um caso de impedimento. Por exemplo, a esposa do Toffoli, a esposa do Gilmar Mendes, todas elas são advogadas. Se o Toffoli atuar num processo em que o Toffoli, por exemplo, ele tem que se julgar impedido, ele não se julgou nem suspeito, a gente vai já falar sobre isso, mas se ele tem que se julgar impedido num processo que a esposa dele tem atuado como advogada. Se ele não se julgou impedido nesse caso, é um caso de nulidade absoluta. Então, o 252 e o 253 trazem casos de incompatibilidade do magistrado, de impedimento do magistrado. Trata-se de um rol taxativo e gera-se nulidade absoluta. E vocês vão notar que são questões relacionadas a que está dentro do processo. Então, ó, o juiz não pode exercer jurisdição, ó, jurisdição, dizer o direito, no processo em que, deixa eu ver aqui, turma, tá gente querendo entrar. No processo em que tiver funcionado seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive. O que é vantajoso dessa matéria, pessoal, é porque tudo é até terceiro grau, inclusive, certo? Aí as provas vão colocar assim, até segundo grau, inclusive, até quarto grau, inclusive. E aí a gente sabe que não. Então, ó, o juiz não pode exercer a sua jurisdição num processo. Veja que os casos de impedimento são casos que aconteceram, questões que aconteceram dentro do processo. Todos eles aqui são questões que aconteceram dentro do processo. Então, se dentro do processo tiver funcionado o cônjuge do juiz ou do MP ou parente consanguíneo ou afim, parente com consanguinidade, né, de sangue, afinidade, é o parente, são os parentes do teu cônjuge, então é a tua sogra, o teu sogro, a família do teu cônjuge são por afinidade, em linha reta para cima, né, teu avô, teu pai, teu avô, teu bisavô, ou então para baixo, filho, neto, e colateral, quem está ao lado, irmão, sobrinho, tio. Então, o juiz, ele está impedido de exercer a jurisdição, isso vale para o MP, vale para o auxiliar da justiça, no processo em que tiver funcionado seu cônjuge, e aqui vale também o companheiro, ou parente, esse parente pode ser por consanguinidade, né, o parente está sendo junto ou afinidade, em linha reta, como eu já falei, pai, avô, bisavô, ou colateral, que aí aqui seria irmão, tio, até o terceiro grau, inclusive, tudo vai ser até o terceiro grau, inclusive. Então, o cônjuge do juiz foi advogado ou defensor público, o juiz está impedido. O cônjuge do juiz, ou então o tio do juiz, foi órgão do MP, está impedido. Foi autoridade policial, está impedido. Foi auxiliar da justiça ou perito, está impedido. Então, os casos de impedimento são casos que são questões que aconteceram internamente ao processo. Então, o juiz vai lá, recebeu um inquérito policial,
viu que foi a esposa dele, ou o esposo dele, o policial, o delegado, o perito, ele tem que se julgar impedido. E aí tem que mandar o processo para redistribuição, porque ele tem que se julgar impedido, e esse rol aqui é taxativo. Também o juiz não pode exercer a jurisdição no processo em que ele próprio desempenhou qualquer dessas funções, ou então ele serviu de testemunha. Então o juiz pegou um processo e ele viu que ele mesmo atuou como advogado antes de ser juiz, como defensor público antes de ser juiz, como órgão do MP antes de ser juiz, como delegado de polícia antes de ser juiz, como oficial de justiça antes de ser juiz. Então o juiz pega um processo, olha aqui, um parente dele exerceu qualquer dessas funções, advogado, defensor, órgão do MP, auxiliar, ele tem que se julgar impedido. Ou então se ele olha o processo e vê que ele mesmo desempenhou essas funções antes, ele tem que se julgar impedido. Porque o juiz tem que ser imparcial, turma. Isso é para garantir a imparcialidade do magistrado. Também ele tem que se julgar impedido se ele tiver servido como testemunha. O juiz também, pessoal, tem que se julgar impedido se ele tiver servido como juiz em outra instância. E aí ele tiver pronunciado de fato e de direito sobre a questão. Como assim, professor? Então vamos supor que ele, o professor Mário Parente, o professor Carlos Alberto não era MP, mas o professor Mário Parente, o professor Mário Parente, pronto, ó, pode ser, o professor Mário Parente, o professor, não, mas aí não vai dar não, só vai dar o Mário Parente, porque o Carlos Alberto Forte e o professor Teodoro, que são grandes professores, né, os três da Unifor, todos os três são desembargadores. Mas o professor Carlos Alberto Fortes foi advogado, né, ele não foi juiz, e o professor Teodoro foi membro do MP, ele não foi magistrado. Então não vai servir para esse exemplo de agora, vai servir para outros. Então, o professor Mário Parente, antes de ser desembargador, ele foi juiz de carreira, né? Ele é juiz de carreira, na verdade, ele foi juiz de primeira instância. E aí vamos supor que ele hoje, desembargador, veja um processo em que ele já deu uma decisão onde ele pronunciou sobre o fato e o direito daquela questão. Aí hoje ele está como desembargador e ele vai ver um recurso de apelação e ele, vixe, eu não posso atuar aqui não. Por quê? Porque em primeira instância eu dei a sentença desse caso. Ele é impedido. Também é impedido o juiz ou o MP, né, em que ele próprio ou cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, for parte diretamente interessada no feito. Aqui é o ponto, né? A gente viu agora o Toffoli, não sei se vocês viram, semana passada, o STF julgando se anular ou não a delação do Cabral. O Lula ele foi condenado, tinham 18 provas, né? Mas a gente já falou que foi considerado o Moro suspeito, e aí já a gente vai falar de suspeição, e aí o Supremo anulou, e o Moro também foi considerado incompetente, então foi anulado, né, os processos contra o ex-presidente Lula. Aí, turma, semana passada, eles estavam votando no Supremo se anular ou não a delação do Cabral. E uma das coisas que o Cabral falou, uma das pessoas que o Cabral falou, foi sobre o Toffoli, que realmente, se você investigar um pouco, isso é uma opinião minha, tem uma moral muito duvidosa, né? Porque para você ser ministro do Supremo, você tem que ter reputação ilibada, né? E você sempre ouve burburinho, assim, do Toffoli, inclusive aumento de patrimônio, enfim, um monte de coisa. E uma das delações que o próprio Cabral, que o próprio Cabral falou foi do Toffoli, que recebeu não sei quantos milhões lá para poder dar decisões favoráveis a um determinado grupo, categoria. E aí o Toffoli, ele votou. Só que o Toffoli ele tinha a obrigação como magistrado de se julgar impedido de votar. Porque ele estava votando, e aí foi anulado, a votação no final das contas foi anulado, ele próprio votou para anular algo que ele mesmo estava diretamente envolvido. Então, se não tem um caso aqui, pelo menos de impedimento, já que ele é diretamente interessado no feito, então ele não poderia ter julgado, tem no mínimo de suspeição. E aí a galera agora está na maior campanha para fazer o impeachment dele. Realmente o Toffoli tentou vários concursos para magistrado, vários concursos, nunca passou em nenhum. Ele foi advogado, aí foi advogado do PT, aí conseguiu, através do presidente Lula, ser advogado-geral da União, e através do presidente Lula ele conseguiu virar ministro do Supremo. Numa capacidade super duvidosa, né? Mas isso aí é só opinião minha, cada um tem direito a dar a sua opinião.
Então, o Toffoli, ele foi diretamente interessado no processo que ele julgou semana passada. Surreal, pessoal, isso só acontece no Brasil. A delação tá lá envolvendo o cara, não vou votar aqui para anular, ainda votou para anular. Então, o juiz ele é impedido se ele mesmo, ou o cônjuge dele, ou parente, consanguíneo, afim, ele é retrocolateral, inclusive for parte do processo, ou foi diretamente interessado no feito. Então, ele deve se julgar impedido. Os casos de impedimento, turma, são os dos 252, como eu já falei, trazem nulidade absoluta, são questões que ocorreram dentro do processo. Esses casos são taxativos, assim como o 253 é um caso de impedimento e é taxativo, o impedimento fala aqui dos juízos coletivos. Então, o 253 vai falar, nos juízes coletivos não poderão servir, no mesmo processo, os juízes que forem entre si parentes, consanguíneos ou afim, em linha reta colateral até terceiro grau, inclusive. Então, nos juízes coletivos são tribunais, TJ, TRF, o STJ, o STF. Então, por exemplo, no nosso Tribunal de Justiça, são 43 desembargadores. E aí eles são divididos em câmaras, né? Câmaras cíveis e câmaras criminais. No caso, existem dois irmãos no nosso Tribunal de Justiça, que é o professor Teodoro, que é o desembargador, e o professor não, eu acho que ele não é professor, e o irmão do professor Teodoro. Os dois são desembargadores. E aí, o Tribunal de Justiça não pode permitir que eles julguem juntos, porque isso pode comprometer a parcialidade deles. De maneira que eles estão em câmaras separadas, para poderem votar e não ter esse impedimento do 253, e tanto é que quando um vota no pleno, o outro não vota, exatamente para evitar essa questão desse impedimento do 253. Beleza, turma? Professor, tem gente avisando que quer entrar na sala. Pois é, Michele, eu não estou vendo nenhum aqui. Estou pedindo para entrar. Obrigado por avisar. Vender sentenças. Foi, exatamente, Stephanie. Dê uma olhadinha, pesquise um pouco mais sobre o que está acontecendo no Brasil. O Brasil hoje está uma bagunça, né? Acho que o Brasil nunca teve tão bagunçado. Toda a vida, enfim. E aí, pessoal, a gente tem os casos de suspeição. Os casos de suspeição, eles são um rol não taxativo, é um rol exemplificativo, ou seja, existem outros casos de suspeição. O próprio magistrado ele pode se julgar suspeito por foro íntimo e o juiz ele tem a obrigação de se dar por impedido, né? Seja 252, 253 ou mesmo suspeito. Ele tem a obrigação de fazer isso. Por quê? Porque um juiz impedido, um juiz suspeito, é um juiz que a gente tem a imparcialidade dele um pouco comprometida, né? Ele tem a obrigação de fazer isso. Mas o juiz, se ele não se declarar impedido ou suspeito, o advogado pode suscitar, né, o impedimento ou a suspeição. No caso do impedimento, ele pode falar no próprio processo. Então, na própria petição, ele pode falar que o juiz é impedido. No próprio, por exemplo, resposta à acusação, já que se trata de uma nulidade absoluta. Já os casos de suspeição, que são exemplificativos e trazem nulidade relativa, que está aqui no 254, exemplificativamente, esses casos de suspeição, eles são... O juiz deve se declarar suspeito, mas se ele não for, a parte deve suscitar a suspeição dele através de uma exceção. No direito processual, a exceção é sinônimo de defesa. Então, ele faz em autos apartados. E toda a questão da exceção de suspeição é que quem vai se julgar suspeito primeiro é o próprio juiz. Então, é muito complicado a suspeição, porque se o juiz não se declarar de ofício suspeito, tem que entrar com uma outra petiçãozinha em autos apartados, vai ficar apenso, né? Mesmo virtual, dá para ficar apenso, essa exceção de suspeição. E quem vai julgar a exceção de suspeição? Primeiro é o próprio magistrado. Então, você só deve entrar com a exceção de suspeição mesmo quando você for para derrubar mesmo. Não ter, assim, dúvida que o cara é suspeito. Que o cara não, né? Que o magistrado é suspeito. Ou mesmo do MP, ou oficial de justiça, mas, enfim, é mais importante aqui em relação ao magistrado, né? Então, turma, esses casos de suspeição, eles são exemplificativos, eles trazem nulidade relativa, devem ser alegados por meio de exceção, e esses casos de suspeição, eles são questões que ocorrem fora do processo. Então, enquanto o impedimento são questões que ocorrem dentro do processo, a esposa do juiz, o irmão do juiz foi advogado, foi testemunha, o próprio juiz foi testemunha, foi advogado, foi membro do MP, foi delegado, o juiz, opa, minha família atuou aqui, dentro do processo, eu não posso atuar. Os casos de suspeição, não. Os casos de suspeição,
são casos em que ocorreram fora do processo. Como assim? São casos em que o indivíduo é amigo íntimo, o magistrado é amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. Amigo íntimo e inimigo capital de qualquer das partes. Então, o juiz dá-se-á por suspeito e, se não fizer, será recusado por qualquer das partes, através da exceção, se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. O Gilmar Mendes, ele em várias vezes foi suscitada a suspeição do Gilmar Mendes, né? E um dos casos, o Gilmar Mendes também é uma figura totalmente bem polêmica, né, no nosso judiciário. Nosso judiciário é cheio de figuras assim, né, mas enfim. E aí o próprio Gilmar Mendes, ele julgou um processo em que ele e a esposa foram padrinhos de casamento da filha do réu. Então eles foram padrinhos de casamento da filha do réu e ele julgou processos relacionados a essa pessoa que convidou para ser padrinho de casamento da filha. E ele disse, não, eu não sou suspeito, eu sou totalmente imparcial. Galera, o Brasil é uma palhaçada. O Brasil é uma palhaçada. Aí foi suscitada a suspeição dele e ele, não, eu não sou suspeito de jeito nenhum. E foi mantida, não é suspeito não. Um magistrado, pela experiência dele, de acordo com os dizeres dele, tem capacidade de saber separar as coisas. E aí ele diz que não é suspeito, não é amigo íntimo mesmo, sendo padrinho de casamento, né, da filha do homem. Então ele não é amigo íntimo dele, porque aqui tem que ser, não é qualquer amizade. Você, pessoal, tem vários amigos aí do direito, alguns de vocês vão virar grandes advogados, outros promotores, outros juízes. Vocês são colegas de faculdade, significa que vocês são amigos íntimos. Amizade íntima tem que provar um laço mais estreito do que uma amizade normal, tá? Ah, você tá passando no processo, aí vê o juiz almoçando com o promotor. Vixe, tá suspeito ali, vou alegar a suspeição. Não, um mero almoço ali não significa que eles são amigos íntimos. Amigo íntimo tem que mostrar uma relação mais próxima, né? Ou inimigo capital, tem que mostrar a inimizade mais próximas também. Então o juiz, ele dá-se a suspeito se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, do MP ou do acusado. Isso é que o juiz vai falar. Aí, beleza. Então são coisas, pessoal, relacionadas fora do processo, né? Amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. A gente é amigo das pessoas ou inimigo das pessoas fora do processo. A gente não é dentro do processo. Por isso, pessoal, sempre quando as provas cobrarem, né, impedimento e suspeição, pensem, suspeição, coisas fora do processo. Amigo íntimo, a nossa amizade é fora do processo. Já impedimento não, são questões que ocorreram dentro do processo. Aí, o juiz dá se suspeito se ele, né, o juiz, o cônjuge dele, o ascendente e descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia. Então, pessoal, a gente sempre tem tido atualização, né, legislativa. Por exemplo, o crime de stalking, que eu falei recentemente, até mandei para vocês, falei numa live, né, da segunda passada, foi retrasada, é o crime de stalking, que é a perseguição virtual. Até então, se eu ficasse te perturbando, né, te perseguindo no Instagram, era duvidoso se aquilo era crime ou não. Ou seja, até o começo do mês de abril, a jurisprudência ficava sem saber se a pessoa que está perseguindo a outra, está perturbando a outra no Instagram, estava cometendo crime ou não. Porque se fosse crime, qual seria, se não tem um crime específico para ele? E aí, se o juiz estivesse respondendo por um crime, por um fato, né, cujo caráter criminoso existe controvérsia, ou aí ele não podia julgar um caso análogo, onde o mesmo caso, então ele ficou, o juiz, ou o cônjuge dele, ou o filho dele, ficou perseguindo a pessoa no Instagram. E aí, esse filho dele está sendo processado no juiz da 5ª Vara Criminal, por exemplo. Esse juiz da 4ª Vara Criminal, ele fica impedido de julgar casos semelhantes a esse do filho dele. Por quê? Porque ele vai tender, provavelmente, a dizer que não é crime exatamente para servir como precedente no processo do filho dele. Então, se o próprio juiz, o cônjuge dele, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, cujo caráter criminoso haja controvérsia, então, sobre um fato que o caráter criminoso é controverso, e eu estou respondendo por um processo porque eu cometi um fato análogo a esse em outro processo, eu não posso julgar. Por quê? Porque senão minha imparcialidade fica comprometida. Também, olha, é fora do processo, né? Eu estou respondendo por um processo que tem um fato análogo a esse que eu vou julgar. Então, se ele, seu cônjuge ou parente conseguiu união afim, até 3º grau, inclusive,
sustentar demanda ou responder a processo que tem que ser julgado por qualquer das partes. Então, são casos onde o juiz vai julgar um caso em que o juiz que vai julgar o caso que ele tem em outra vara é parte do processo. Como assim? Eu sou juiz, a Jamília é também juíza. A Jamília é juíza civil, eu sou juiz criminal. Aí, eu sou desembargador criminal. Aí a Jamília é juíza civil. Aí a Jamília vai responder processo, e aí eu sou relator do processo da Jamília. Só que na vara da Jamília, eu tenho um processo civil. Então, se ficar caracterizado que eu vou julgar um processo no qual é parte a Jamília, que é a juíza, ou qualquer parente da Jamília, e eu tenho um processo lá na vara da Jamília, eu sou suspeito. Então, se ele, o juiz, o cônjuge dele ou o parente conseguiu afim, até terceiro grau, inclusive, sustentar a demanda ou responder a processo que tem que ser julgado por qualquer das partes. Então, eu sou juiz da quarta vara criminal, a Jamília é da quinta. Aí eu vou julgar um processo em que o esposo da Jamília está como parte nesse processo. E eu tenho um processo lá na Jamília. Não pode. Não pode. Então, se eu vou julgar um processo, né, em que a juíza é parte e eu tenho uma causa na vara da juíza, não dá, sou suspeito. Também não pode, se tiver aconselhado qualquer das partes, eles tornam suspeito. E aqui não passem vergonha quando vocês forem advogados, porque muita advogada início de carreira vai conversar com o magistrado, vou despachar com o juiz. Aí vai conversar com o magistrado e pede a opinião para o magistrado. O magistrado vai dizer, eu não posso lhe dar minha opinião. Por quê? Porque eu não posso aconselhar. Se eu lhe der minha opinião, eu vou estar lhe aconselhando, então eu vou virar suspeito do processo. Também não pode julgar, o juiz é suspeito, se ele for credor, devedor, tutor, curador de qualquer das partes. Olha que doido. Eu vou julgar um processo onde o meu credor, onde a pessoa que eu estou devendo dinheiro é parte. Olha aí. Aí eu chego por baixo dos panos e digo para ela, olha, eu vou te dar causa favorável, tá bom? Mas aí a gente quita essa dívida. Não pode. Ou então, eu vou julgar um processo onde eu sou credor de uma das partes. Eu digo, ó, já que você não tem dinheiro para me pagar, eu vou aqui dar causa favorável a você, mas você, quando receber o dinheiro, vai me pagar, ouviu? Ó, que doido. Então, o juiz ele não pode julgar nenhum processo que ele for credor, devedor, tutor, curador de qualquer das partes. Ok? Show? Tranquilo? Beleza? Massa. Aí também não pode julgar qualquer processo se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo. É a mesma coisa do anterior, né? Então ele vai julgar um processo onde a empresa dele é parte e ele é sócio dessa empresa. Ou ele é acionista daquela empresa, ou ele é administrador daquela empresa. Ele não pode julgar nenhum tipo daquele processo, né? Quando ele é inteiramente interessado no feito. Então, pessoal, esses são os casos de incompatibilidade, né? Que entra o impedimento e a suspeição. Lembre aí do STF, eles são peritos em desrespeitar esses artigos, né? Gilmar Mendes, Toffoli, na semana passada, tiver essas questões, é paciência. Deixa eu ler logo o 256, que já eu leio o 255, porque o artigo mais difícil da gente entender aqui é o 255, porque ele tem duas negativas. Aí eu já leio o 255. O 256 vai dizer assim, ó, a suspeição não pode ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. Então a suspeição, pessoal, a gente viu que são casos exemplificativos, né? O juiz ele pode se declarar suspeito por foro íntimo. Então vamos supor que meu processo foi distribuído aleatoriamente, caiu para o juiz da quarta vara criminal, e eu ouvi dizer que esse juiz é caneta muito pesada, dá sentenças muito pesadas, a pena muito alta. E aí eu disse, menino, quer saber? Eu vou chegar lá, esculhambar o juiz, dizer que ele é filho da mãe, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, para ele ficar com tanta raiva de mim se julgar suspeito. Aí vem um 256 e diz assim, ó, o juiz não pode se declarar, a suspeição não pode ser declarada e nem reconhecida quando a parte injuriar, ou seja, xingar o juiz de propósito, ou de propósito der motivo para criá-la. Vocês viram, tem uma petição agora, turma, que eu não sei se é verdade, do Tribunal de Justiça de Goiás, é uma apelação. E aí o endereçamento do advogado é assim, eu acho que não é verdade, mas está circulando muito nas redes.
O endereçamento é assim: ao escroto, corrupto, mau caráter, juiz, aí acho que é da 4ª Vara da Fazenda Pública de Goiás, né? Da comarca de Goiás. Se eu não me engano, TJ Goiás. E aí o advogado entra com apelação contra esse juiz dessa 4ª Vara da Fazenda Pública, e aí a apelação tem dois endereçamentos, um para o juiz Acó e outro para o tribunal de quem, e aí no juiz Acó ele esculhamba. No caso, se você injuriar o juiz não vai declarar a suspeição, não vai poder declarar exatamente porque você o fez de propósito. E aí, pessoal, finalmente o 255, né? O 255 fala sobre quando se cessa o impedimento ou a suspeição decorrente do parentesco por afinidade. A gente viu que a suspeição e impedimento envolvem parentes até 3º grau, inclusive, né? E esses parentes podem ser por consanguinidade ou afinidade. Então, quando é que você vai poder julgar um caso se no... Ai, meu Deus do céu. Alguém, às vezes dá aqui, mas não aparece ninguém, vocês ouviram? Não aparece isso. Tu viu, Rafael, esse caso? Foi TJ de Goiás, né? Eu não acredito muito nessas coisas de internet, sabe, Rafa? Eu fico muito reticente em acreditar nessas coisas, né? Mas tá circulando muito isso aí, vem desrespeitosamente. Então, um advogado desse vai sofrer processo ético no OAB, pode perder a OAB, perdeu. É muito doido, né? Muita falta de inteligência emocional, né? Se for verdade. Eu também não fui atrás, eu tenho mais coisa mais importante para fazer do que me preocupar com fofoca. Mas eu também não fui atrás, quando eu tiver um tempinho eu vou. Beleza? Vamos lá. Se tiver gente chegando aí atrasado, peçam aí para entrar com o e-mail da Unifor, uma gentileza que você faz para mim e para a turma, tá? Que aí você entra com o e-mail da Unifor e não precisa pedir para entrar. Só ir no Gmail e fazer o e-mail da Unifor. Sim, turma. Aí a gente viu, por exemplo, que o juiz, ele pode ser, os casos de impedimento e suspeição do juiz, envolve os parentes dele, consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau, inclusive, né? A gente viu isso aí. E aí o 255, ele vai falar dos casos quando cessa, né? Quando o juiz, por exemplo, vai poder voltar a julgar causas em que o tio da esposa dele é parte. Que a gente viu que se o tio da esposa dele é parte, ele não vai poder julgar esse processo. Mas tá, ele se divorciou. E aí, ele vai poder julgar ou não? E aí vem essa parte. Então prestem atenção, pessoal, porque aqui é o artigo mais difícil da aula, esse aqui, tá? Vamos lá. O impedimento à suspeição decorrente do parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que tiver dado causa. Turma, vai cessar pela dissolução do casamento. Mas vai ter algumas figuras que não vai cessar. E só vai cessar se esse casamento não tiver vindo descendentes. Ou seja, um juiz, ele nunca mais vai poder julgar uma causa em que o tio da esposa dele é parte, mesmo que ele tenha se divorciado, se do casamento tiver surgido descendentes. Então, a suspeição por afinidade, ela nunca vai acabar, nunca, mesmo que o casamento tenha se dissolvido, caso aquele casamento tenha vindo descendentes. Então, o impedimento à suspeição decorrente do parentesco por afinidade, tio da esposa, sobrinho da esposa, cessará pela dissolução do casamento, salvo se sobrevindo descendentes. Então, se um juiz casou com uma moça, o juiz ele se torna impedido de julgar causas onde o sobrinho e o tio dessa moça forem parte. Agora ele se divorciou, pode julgar, causa em que o tio e o sobrinho forem parte da moça, né, que ele casou. Mas se desse casamento tiver vindo filhos, ele nunca mais vai poder julgar. Beleza? Então o juiz casou, ele é impedido de julgar causas em que os parentes da esposa dele, que são parentes dele por afinidade, tiver, até 3º grau inclusive, tiver acionado como parte, como advogado, como delegado, como a gente já falou. Beleza. Aí ele se divorciou e não teve filhos. Então cessou esse impedimento. Mas não cessa para o sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou o enteado
de quem for parte do processo. Então, olha que doido. Isso então é um artigo que vale mais para quando se separa, né, quando se divorcia, aí o juiz volta a poder julgar causas em que o parente da esposa dele faz parte mais pro tio e pro sobrinho. E quando não tenha tido filho esse casamento. Por quê? Porque mesmo que não tenha filho, esse juiz nunca mais vai poder julgar casos em que o sogro dele, ou ex-sogro, porque não existe ex-sogro, né? Vocês vão ver esse direito de família. Caso em que o sogro dele, né, o pai da esposa dele, ou a sogra, obviamente, o padrasto ou a madrasta da esposa dele, o cunhado, o genro ou o enteado for parte do processo. Então, não vai poder. Então, no final das contas, sobra mais o tio e o sobrinho. É quando o juiz vai poder voltar a julgar casos em que o tio e o sobrinho da esposa dele, né, que é parente dele por afinidade, são parte do processo, são delegados, são MP, como a gente já falou. Deu para entender o 255, pessoal? É porque realmente o 255 ele é muito. Ele tem duas negativas. Deu, né, Jamil? Show. É uma redação aqui que eles poderiam ter simplificado. Eles quiseram trazer uma regra, né, de poder voltar o juiz a julgar, mas na verdade eles fizeram foi piorar tudo aqui, né? Porque é mais exceção do que regra esse 255. Enfim, cabamos o magistrado, o Ministério Público, né, ainda é uma parte principal do processo que a gente está falando. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública, na forma estabelecida neste Código, já falamos, isso está no artigo 129, inciso 1 da Constituição. Os princípios do MP você vê em direito constitucional, princípio da indivisibilidade, da unicidade. Esses princípios vocês veem também em teoria geral do processo, né, da jurisdição. Então, não vou da jurisdição, então o juiz deixa eu ver aqui, porque eu tenho que procurar a palavra inamovível, não é mais inamovível, ele não pode ser removido, né, da vara, mas tem um nomezinho aí que é mais difícil, esqueci qual é. E aí o juiz ele não pode ser removido compulsoriamente, ele não pode ser também, ele tem a unidade, não pode ter a irredutibilidade de subsídios. Então aí questionando, né, a PEC que vai trazer de 60 dias para 30 dias as férias do MP e da magistratura. MP e magistratura são uma categoria muito forte, muito forte. Eles conseguiram barrar a discussão dessa PEC, dizendo que o Brasil tem coisas mais importantes para julgar, né? Quando o Brasil está sem dinheiro, deixar de ter 60 dias seria uma coisa muito boa para o Brasil, não é assim, enfim, não sei. E eles também conseguiram, nessa PEC aí do Paulo Guedes, né, da reforma administrativa, conseguiram tirar, então vão continuar com estabilidade, a PEC vai atingir mesmo só peixe pequeno, enfim. Então a eles compete promover privativamente a ação penal pública e também fiscalizar a execução da lei, é o que eu sempre falo para vocês. Sempre vai ter MP no processo penal. Se não for como parte, é como fiscal da lei. E aí, como eu já tinha falado para vocês, pessoal, esses impedimentos, essas incompatibilidades que a gente estudou do magistrado, o impedimento e a suspeição, vale aqui também para o membro do Ministério Público, porque o 258 diz assim, ó, o órgão do MP não funcionará no processo em que o juiz ou qualquer das partes for seu cônjuge ou parente consanguíneo afim, em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, e a ele se estende, no que for aplicável, as prescrições relativas aos impedimentos e à suspeição do juiz. Em outras palavras, tudo que a gente falou sobre impedimento e suspeição do magistrado, como eu já tinha antecipado, vale também para o MP e a gente vai ver que vale também para os auxiliares da justiça. Então, o MP, se ele pegar um processo e ele vê que a esposa dele ou o esposo dele atuou como delegado, atuou como advogado, atuou como juiz, ele tem que se declarar impedido. O MP, se ele pegar um processo e pegar um inquérito e ver que lá está um amigo dele íntimo ou inimigo capital envolvido, ele tem que se declarar suspeito. Então, o que a gente falou sobre impedimento e suspeição para os magistrados vale também para os órgãos do MP. Beleza? Vou agora ao acusado e o defensor. Turma, aqui é uma das partes mais importantes, tá? A OAB costuma muito cobrar impedimento e suspeição, como eu já disse para vocês. Sempre pense, né, impedimento fora do processo, questões dentro do processo, aliás, suspeição, questões fora do processo, impedimento taxativo, suspeição relativa. E aí a parte do acusado e defensor é a parte também que a OAB gosta muito de cobrar, em especial as nulidades. Mas vocês vão perceber que muito do que a gente já falou aqui, muito do que a gente veio trabalhando durante o semestre, tá aqui, a gente já falou. Mas bora para frente.
Então a gente começa a falar de outra parte principal, né, outro sujeito processual principal, que é o acusado e o defensor. Aí o 259, ele fala que a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retarda a ação penal quando certa a identidade física. Turma, eu já vi professores, não da Unifor, obviamente, porque eu já trabalhei em outras instituições, dizendo para a parte, assim, para o assistido, né, nos EPJs da vida, nos PJs da vida, dizendo para a parte assim, olha, você tem que conseguir o nome completo da pessoa que você vai entrar com o processo, o número da identidade, o número do CPF. Galera, como assim? Eu vou entrar contra a Rafaela, aí o cara tá pedindo que eu conseguir o RG ou o CPF da Rafaela. Que coisa doida é essa? Não existe isso nem para o civil nem para o criminal. Óbvio que quanto mais coisas vocês souberem da parte que você vai entrar, melhor. Mas se é certa a identidade física, não impede você não saber os dados qualificativos da pessoa para entrar com processo contra ela. Então eu mesmo, em Calcaia não acontece muito, né? Mas eu que trabalhei em Tabuleiro do Norte, eu cansei de chegar na casa, perguntar pelo João dos Anzóis, e todo mundo se olhar, João dos Anzóis, quem é? Aí um diz assim, menina, é teu irmão. Ai, o Chiquinho é João dos Anzóis? Juro para vocês, isso não foi uma, duas, três vezes, não. Então, muitas vezes, as pessoas são conhecidas mais por apelido, muitas vezes as pessoas são mais conhecidas pela compleição física, e aí você não precisa do nome dela completo. Agora, uma dica que eu dou para vocês mais do que nunca, e que eu vejo que quase nenhum advogado faz, é colocar o telefone da parte na petição inicial. Aí tem que colocar o e-mail, né, por conta do coisa, e a procuração. Pessoal, é muito chato. A gente agora em pandemia, né, que a gente está em teletrabalho, todos os processos da Defensoria Pública, todos, 100%, tem o telefone da parte. Todos. De advogado, eu não consigo contar nem nos dedos, porque eu nunca vi nenhum que tem o telefone da parte. Aí eu vou na petição inicial, a vara que tem que fazer isso, né, e colocar no mandado para mim, e se não tiver no mandado eu posso devolver sem coisar, mas eu, como eu gosto muito de ser diligente, porque eu gosto muito de fazer a justiça funcionar, eu entro em todos os processos, eu vejo a petição inicial, eu vejo a procuração, e eu vejo a quantidade de petições iniciais de procuração em que o advogado não bota nem o telefone dele, nem do escritório dele. É surreal na minha cabeça isso. Tem um advogado aqui que eu tô ligando para ele faz 2 semanas, ele nem me atende, quando me atende, não, vou conseguir o telefone dela, e não consegue. Pessoal, que se prejudica não sou eu, não, eu certifico pro juiz, olha, eu fiz isso, o advogado não colaborou, tô devolvendo, né? O juiz intima um advogado para ele apresentar o que ele poderia ter me apresentado. E aí o advogado acaba ganhando tempo, né? Mas assim, realmente eu nem consigo contar nos dedos os processos em que o advogado coloca o telefone. Eu tô falando isso da minha realidade, né? Não tô falando que é tudo. E eu não entendo como eles atrasam a vida deles, o processo deles, porque eles não botam uma coisa tão simples que é o telefone da pessoa, né? Mas enfim. A impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retarda a ação penal quando certa a identidade física. Então, se o MP sabe quem ele quer processar, é um cara alto, branco, de olhos azuis, que mora debaixo da ponte, tópico, né, isso que eu tô falando. Aí ele manda, ele diz tudo isso e o mandado sai exatamente como ele colocou. E eu vou lá ver se eu acho essa pessoa com os dados que tem lá. Aí, a qualquer tempo, no curso do processo do julgamento ou da execução da sentença, se for descoberta a qualificação da pessoa, né, o nome completo, RG, o CPF, telefone, faça a retificação por termo nos autos, sem prejuízo da validade dos autos precedentes. Em outras palavras, você não precisa saber o nome da pessoa, a identidade do CPF, se é certa a identidade física, para processar a pessoa criminalmente. Tranquilo? Beleza. Aí, esse 260 eu já conversei com vocês, mas eu vou falar de novo. Se o acusado não atender a intimação para o interrogatório, reconhecimento ou qualquer outro, sem que ele possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Eu já falei para vocês, turma, que todo mundo, se for intimado por um delegado, por um juiz a comparecer, é obrigado a ir. Eu, se eu for intimado, estou obrigado a ir. Um testemunho, um oficial de justiça, todo mundo é obrigado a ir. Só que eu já falei para vocês que por conta daquele princípio da não autoincriminação, da não autoacusação, unidade 2, o STF, nessas duas ADPFs, 395 e 444,
decidiu que não pode mais haver condução coercitiva do réu, do suspeito, porque ele tem direito ao silêncio. Então, se eu fui na tua casa, te intimei para comparecer à audiência, e tu não foi, o juiz não pode mandar te buscar à força. Lembre que a condução coercitiva acontece depois da segunda intimação. Então, eu tenho que ir, intimar a testemunha faltou. Aí sai um novo mandado, com uma nova data, e dizendo para eu conduzir coercitivamente. Aí eu vou, intimo a testemunha antes da audiência. No dia da audiência, eu fico na espreita, esperando. Aí eu ligo para a vara, cadê a pessoa? Apareceu? Não, não apareceu não. Eu tenho que buscá-la coercitivamente. Então, tem que ter 2 intimações. Mas o réu, o suspeito, ele não pode mais ser conduzido coercitivamente. Depois daquele fiasco, né, que o Lula foi conduzido coercitivamente pelo Moro. Por que fiasco? Porque o Moro não tinha nem intimado o Lula. Foi um dos grandes abusos que o Moro cometeu. Ele foi declarado suspeito, né, exatamente por isso. Ficou muito clara a suspeição do Moro no processo dele, por isso que o STF anulou. E aí uma das coisas foi mandar buscar o Lula coercitivamente, quando o Lula nunca tinha faltado nenhuma intimação que ele tinha estado presente. E aí, então, não pode mais haver a condição coercitiva do investigado ou do suspeito. Beleza? Show. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem o defensor. Em outras palavras, a defesa técnica é irrenunciável. Todo mundo, no processo penal, tem que ter advogado. Por isso que no processo penal, a Defensoria Pública atende do mais rico ao mais pobre. Não é combustível que a Defensoria Pública só atende o mais pobre. No processo penal, mesmo que você tenha muita grana, se você não apresentar advogado, o juiz nomeia um advogado, um defensor público para você. Se no final do processo ele notar que você tinha condições de pagar advogado, ele te condena a pagar honorários para a Defensoria Pública ou para o advogado. Então, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido. Então, eu fui citado para responder criminalmente. O oficial chegou hoje aqui, me citou, se você vai responder pelo furto que você cometeu tal dia, tal hora, não sei o quê. Eu fugi. O juiz vai tocar o processo para frente e vai nomear para mim um defensor público. Ou um advogado dativo. Ainda que depois fique caracterizado que eu tinha condições de pagar um advogado. Então, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem o defensor. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada. Então, o juiz, ao nomear um advogado, um defensor público, ele tem que fundamentar por que está fazendo isso. A toda hora, como consequência da ampla defesa, eu tenho o direito de trocar meu advogado, o juiz nomeia um defensor, eu tenho o direito de trocar e colocar. Então, o juiz tem que dizer por que porque nomeou um advogado, um defensor público para mim. E a toda hora eu posso tirar, não tem problema não. Mas o meu novo advogado vai receber a causa do jeito que tá. Tranquilo? Show. Ao acusado menor dar-se a curador, pode riscar. Essa parte era na época que a maioridade civil era diferente da penal, né? A maioridade penal era 21 anos e civil era 18. Pode riscar, não existe mais isso. Aí o 263, se o acusado não tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz. Ressalvado seu direito de a todo tempo nomear outro de sua confiança ou a si mesmo, caso tenha uma habilitação. Então, você só pode estar no processo penal sem advogado se você for advogado. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar honorários do defensor dativo arbitrado pelo juiz. Como eu já falei para vocês, a Defensoria Pública atende do mais rico ao mais pobre. Mas ao final do processo, o juiz notou que o cara tinha condições de pagar advogado, condena o cara a pagar honorários para a Defensoria Pública ou para o advogado, que ele nomeou. Aí, salvo motivos relevantes, os advogados e solicitadores serão obrigados, sob pena de multa, aí você tira-se de 500 a 100 mil reais, pode riscar, a prestar seu patrocínio ao acusado quando nomeados pelo juiz. Então, muitas vezes você está passeando pelo fórum, e aí você vê o juiz saindo da vara dele, né? Da sala dele. E aí ele olha para você e diz assim, ei, Vitinho, vem cá. Aí você, oi, doutor, olha, eu estou precisando de um advogado para esse rapaz aqui, porque a gente está sem defensoria pública. Você é obrigado a ir. A menos que você dê uma desculpa muito satisfatória, que tem outra audiência, que tem uma consulta marcada, a menos que você dê uma desculpa, se você não for, o juiz pode te condenar. Então, quando você estiver passando pelo fórum, você pode arriscar ser nomeado o defensor do réu. Aí ele vai te dar o prazo que tu quiser, mas como tu não vai ser indelicado, tu vai ver bem rapidinho para olhar o processo, aí lá vai tu ver no processo em 5 minutos para poder começar a audiência. 5 minutos assim, foi só modo de dizer. Se você quiser 10, 15, o juiz provavelmente vai te dar. Mas tu não vai passar muito tempo, né? Enfim, aí o Estado depois te paga
por esse trabalho que você fez. Aí, ó, o defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicando previamente ao juiz sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. Pelo Estatuto da OAB, ainda que você renuncie o mandato, você tem que passar 10 dias responsáveis. Então, por exemplo, você foi contratado por um ato processual. Para fazer, é muito comum você ser contratado para audiência de custódia. Aí você vai para a audiência de custódia, mostra a procuração e pede lá o relaxamento de prisão, por exemplo. Quando o cara receber a citação, você vai ver seu nome no Diário de Justiça lá, fazendo em relação à citação e intimação dele. Aí você, não, peraí, eu fui contratado tão somente para entrar com esse relaxamento de prisão. A vara está me colocando aqui como advogado. Aí você tem que renunciar. Dizer, juiz, eu não fui pago para isso, babá, mas ainda assim você passa 10 dias responsável pela causa. Se você disser, não foi pago para isso, e não se manifestar no processo, ou seja, não dizer para o juiz por que você não vai se manifestar, o juiz vai te condenar uma multa de 10 a 100 salários mínimos. Então, quando você for advogado e receber uma intimação, uma citação ainda de um processo que você acha que não é mais responsabilidade sua, atue no processo, porque pode correr o risco do juiz ele te multar, né? Colocar multa para você. Parágrafo primeiro, a audiência pode ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Então, o defensor, o advogado está indo para a audiência e aí ele bateu o carro. Aí ele liga para a vara, acabei de bater o carro, já eu mando comprovante, quando eu puder, não dá para eu chegar, e a audiência vai ser adiada. Mas se ele não provar o impedimento dele até a abertura da audiência, o juiz vai fazer a audiência mesmo assim. Então, o parágrafo primeiro vai falar, a audiência poderá ser adiada se por motivo justificado o defensor não puder comparecer. Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Se o defensor, um advogado, não provar o impedimento até a abertura da audiência, o juiz não determinará o adiamento de algum ato processual. Deve nomear substituto, ainda que provisoriamente só para esse ato, e ele ainda vai poder condenar o advogado a pagar uma multa de 10 a 100 salários mínimos. Veja que é uma multa alta, pessoal. 10 salários mínimos. Dá o quê? Dá mais de 10 mil reais, né? Então, é muito alto, né? Aí, a constituição do defensor dependerá de instrumento de mandato, de procuração, se o acusado indicar por ocasião do interrogatório. Então, durante o interrogatório, o juiz pergunta, esse é seu advogado? Ele é meu advogado. Então, não precisa de procuração, mas é bom você colocar, né? E nos termos do 252, que é a questão dos impedimentos, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Então, o parente do juiz, por consanguinidade ou afinidade, até terceiro grau inclusive, o cônjuge do juiz, não pode ser defensor, como a gente já viu lá no 252. Não pode ser defensor, juiz, não pode ser MP, não pode ser autoridade judicial, como a gente já viu. Tranquilo, pessoal? Até aí? Alguma dúvida? Oi, Rafa. Professor, eu entendi, depois deu dúvida de novo, enfim, o 260, com relação à condição coercitiva, após a segunda intimação ou não pode mais de jeito nenhum? Não, para o acusado, são as duas coisas, Rafa. Para o acusado, não pode mais de jeito nenhum. Tudo bem? Então, o acusado não pode mais de jeito nenhum. Eu, Sidney, que faço condição coercitiva, nunca mais vou fazer, se essa ADPF perdurar, uma condição coercitiva do acusado. Fechou? Agora, para a testemunha, para o perito, para o intérprete, então, Rafa, eu te intimei como testemunha. Tu não foi. O juiz já não pode mandar te buscar coercitivamente, não. O juiz tem que remarcar a audiência, te intimar previamente para a audiência, ou seja, segunda intimação, e só se nessa audiência você não for, é que ele pode autorizar a condição coercitiva. Deu para entender? Deu sim, professor, obrigado. Nada. Show. Então, eu acho que vou presumir aqui que vocês estão entendendo, né? Beleza. Vou falar um pouco aqui dos assistentes. Esses assistentes, pessoal, são chamados assistentes à acusação. Não sei se vocês lembram, eu não lembro qual foi o ano agora, mas existiam dois irmãos que eram residentes em medicina no Iguatu. E aí, numa briga de bar, um militar se indispôs com um dos irmãos, o outro foi defender, o militar matou os dois irmãos que eram residentes em medicina do Iguatu. Confesso que eu não lembro o ano. Aí esse caso, pessoal, foi um caso em que o doutor Delano Cruz, ele é professor da Unifor, ele foi advogado do militar. O professor Delano Cruz, ele é muito
envolvido nas questões militares, ele foi advogado do militar. Uma das coisas que ele pediu foi o desaforamento. O que é o desaforamento? Vocês no próximo semestre vão ver júri. Eu sei que a gente já falou um pouquinho do tribunal do júri, a competência do tribunal do júri, essas questões, mas o procedimento em si você vai estudar no processo penal 2. E o desaforamento é a possibilidade de tirar o foro, né, do júri, de uma comarca e levar para outra quando existe sério risco dos jurados serem suspeitos. Então, o doutor Delano Cruz, ele pediu ao Tribunal de Justiça, o desaforamento é pedir ao Tribunal de Justiça, para esse militar não ser julgado lá no Iguatu. Por quê? Porque Iguatu é uma cidadezinha pequena, todo mundo muito revoltado, o cliente do doutor Delano Cruz já estaria condenado. Aí ele pediu esse incidente, que é o desaforamento, para o Tribunal de Justiça, para esse julgamento ser aqui na capital. Aí ele conseguiu. Aí o processo não correu lá no Iguatu, correu aqui em Fortaleza. Show. E aí, nesse mesmo processo, onde o doutor Delano Cruz ele foi advogado desse militar, foi um crime de homicídio, né? Duplamente, foram 2 crimes de homicídios qualificados. E aí, se é crime de homicídio, como chega a regra, né? Que é o Ministério Público vai ser o autor da denúncia, o Ministério Público vai denunciar. Só que a gente não pode esquecer que, muito embora a regra seja que a maioria dos crimes seja de ação penal pública, a gente não pode esquecer que existem vítimas. Nesse caso, foram os 2 pais, né, o pai e a mãe, lutados porque perderam 2 filhos. E aí, o código ele prevê que a vítima de um crime de ação penal pública, como roubo, por exemplo, furto, a vítima de um crime ou os parentes, no caso deles estarem mortos, podem entrar, contratar um advogado e entrar como assistente de acusação para ajudar o Ministério Público a achar a pena justa por um acusado. E aí, quem se ofereceu para ser assistente de acusação dos pais desses 2 militares foi o Dr. Paulo Quezado, que é um grande advogado criminalista. Então, ele esperou o Ministério Público denunciar e, após o recebimento da denúncia, passa a ser aceita a figura do assistente de acusação. Então, o MP denunciou o militar. Quando o juiz deu a decisão que recebeu a acusação, que aceitou a acusação, o Dr. Paulo Quezada, ele entrou com o pedido de habilitação como assistente de acusação. E aí ele atuou o processo todo ajudando o MP a condenar o militar, e conseguiram. O militar foi condenado em tudo que pediram. Então, o assistente de acusação é exatamente pensando na vítima, ou nos parentes da vítima, se a vítima tiver morrido. Dizendo, olha, muito embora todos os crimes sejam ação penal pública, após o recebimento da denúncia, até o trânsito em julgado, a vítima pode contratar advogado e se habilitar como assistente de acusação para conseguir condenar o acusado. Então vai dizer assim, ó, em todos os termos da ação penal pública, poderá intervir como assistente do Ministério Público, ou seja, o assistente de acusação, o ofendido ou seu representante legal, se o ofendido for menor, por exemplo, pode contratar um advogado por meio de seus pais e entrar com a assistente de acusação, ou na falta do ofendido, as pessoas mencionadas no 31, que é o SECAD, companheiro cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. O assistente será admitido do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado da sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Então, nenhum ato vai ser repetido porque o assistente entrou. Então, recebeu a denúncia, o juiz aceitou a denúncia. Então, nesse caso, você, vítima, já pode contratar um advogado para se habilitar como assistente de acusação. Então, no processo penal, 90% das ações do processo penal que você vai atuar, 80%, vai ser defendendo o acusado. Mas no processo penal, tem possibilidade de você defender a vítima nos crimes de ação penal privada, e se for crime de ação penal pública, como assistente de acusação. Aí, o corréu, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente de acusação. Corréus são 2 réus. Então, eu e a Rafaela estamos sendo processados por furto. Eu não posso contratar um advogado e entrar como assistente de acusação nesse processo dizendo que eu sou vítima. Por quê? Porque senão você parte acusada e você parte acusadora. Então, não posso. Então, o corréu, no mesmo processo, não pode intervir como assistente do Ministério Público. O corréu é quando tem 2 ou mais réus. Então, se eu sou réu, eu não posso ser assistente de acusação, né? Também ao mesmo tempo. Então, o corréu, no mesmo processo, não pode intervir como assistente do Ministério Público. O 271, ele vai falar o que é que o assistente de acusação pode fazer. Como regra, é um rol taxativo, tá? É o que a doutrina coloca.
Então, o assistente de acusação será admitido propor meios de prova, é o que o assistente de acusação pode fazer. Indicar testemunho, indicar perícia, indicar pedir interceptação telefônica, propor meios de provas, requerer perguntas às testemunhas, ele pode fazer isso, aditar libelos e articulados, pode riscar. Libelo era uma peça do Tribunal do Júri, deixou de existir em 2008, então pode riscar essa parte aqui que eu estou grifando em azul. O assistente de acusação pode participar do debate oral, arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio, nos casos do 584 e do 581. Então, o que é que ele pode fazer mesmo? Propor meios de provas, requerer perguntas às testemunhas, pode participar dos debates orais e pode também arrazoar recursos, ou seja, trazer recursos que o Ministério, trazer razões, motivos para o recurso que o MP tem interposto. Só que se o MP não interpor recurso, ele pode interpor o recurso após o prazo do MP. É o chamado recurso subsidiário, apelação subsidiária. Vocês vão aprender isso em processo penal 2. Então, quando o MP interpõe o recurso, o assistente de acusação pode arrazoar. Mas mesmo que o MP não tenha interposto o recurso, o assistente de acusação pode interpor o recurso após o prazo do MP, por exemplo, a apelação subsidiária. O MP tem 5 dias para interpor a apelação, não apelou, aí entra o assistente de acusação com 15 dias após esses 5 do MP. A partir do 6º dia, ele tem 15 dias para interpor a apelação e arrazoar, dizer os motivos. Então é isso que ele pode fazer. O juiz, ouvido o MP, decidirá acerca das provas propostas pelo assistente de acusação. O processo prosseguirá independentemente de nova intimação do assistente, quando o assistente for intimado, deixar de comparecer a qualquer ato ou instrução do processo sem motivo de força maior. Então, eu me habilitei como assistente de acusação, fui intimado para comparecer à audiência, fui intimado para propor meios de provas, e eu abandonei, não disse por quê. O processo segue, independentemente da minha intimação, como se eu tivesse sido abandonado no processo. Aí, o Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente de acusação. Então, o MP entra com denúncia, recebe, eu, por meio do advogado, me habilito como assistente de acusação. O juiz, antes de dizer se me aceita ou não, vai intimar o MP para saber o que é que o MP acha. E do despacho que admitir ou não do magistrado, né, o assistente de acusação, não cabe recurso. Devem, entretanto, constar nos autos o pedido de habilitação e a decisão do magistrado que negou a habilitação como assistente de acusação. Show, turma? Até aí? Tranquilo? Tranquilo? E só para a gente deixar o 275, ó, aí na próxima aula a gente vai ser bem... Acho que vocês conseguem aguentar aí, né, turma? Eu vou acabar logo essa matéria, tá bom? Posso acabar logo? Posso sim, não? Vou acabar logo, tá bom? Aguentei um pouco. Show. Porque é bom que a gente já acaba tudo. Turma, dos funcionários da justiça, né? O oficial de justiça, o analista, o técnico, o psicólogo judicial, o arquiteto judicial, as pessoas que trabalham na justiça. As prescrições sobre a suspeição do juiz estendem aos serventuários e funcionários da justiça no que lhe for aplicável. Então, eu, Sidney, se eu ver num processo que a minha mãe, meu cônjuge, meu irmão, por afinidade ou consanguinidade, estão no processo, ou que eles têm interesse naquele processo, ou que está no processo meu amigo íntimo, meu inimigo capital, eu tenho que me declarar suspeito. Eu digo, não vou atuar aqui, por quê? Porque eu sou suspeito. Então, sai uma busca e apreensão, sai uma desapropriação, e eu vejo que tem meu parente envolvido, eu tenho que me declarar suspeito enquanto oficial de justiça. Mesma coisa para o analista, para o técnico, para os funcionários da justiça, né? Que a gente já viu. E aí, pessoal, finalmente, o último parte, né? E aqui, turma, eu esqueci de dizer, aliás, eu já disse no começo, não, umas 3 vezes, eu vou dizer agora de novo, que os funcionários da justiça e os peritos e intérpretes são sujeitos processuais acessórios. Mesmo que não tenha processo penal, eles vão existir, tranquilo? Aliás, mesmo que eles não existam, vai ter processo penal. Mesmo que não exista um perito, um intérprete, um tradutor, vai ter processo penal. Então, eles são sujeitos acessórios. O perito e o intérprete, tá, turma? O perito aqui quando ele fala aqui de perito, é perito em sentido amplo, tá? O perito aqui envolve o perito, o tradutor, o intérprete, o contador, é perito em sentido amplo, certo? Então, ó, o perito, vocês vão estudar muito perícia, muito mesmo, em provas, que é uma matéria de processo penal 2. Eu falei para vocês que tudo que acontece no processo, você vai estudar em processo penal 2. E aí, primeira prova e a mais demorada vai ser perícia.
Então, o perito, ainda quando não oficial, perito não oficial, turma, é o perito não oficial é o perito que não é concursado, ele é nomeado pelo juiz. Como regra, os peritos são concursados, trabalham na PEFOS, vai até ter concurso agora da PEFOS, mas pode haver perito não oficial. Então, o perito, oficial ou não, tanto faz se ele é oficial ou não, ele está sujeito à disciplina judiciária, essas disposições. O perito é nomeado pelo juiz e as partes não intervirão na nomeação do perito. O perito será nomeado pela autoridade, no caso pelo juiz, e será obrigado a aceitar o encargo, sob pena de multa, salvo escusa atendível. Então, se o juiz me nomeia perito, eu já fui perito, por exemplo, de provas de concurso público. Não é criminal, era mais uma ação civil, e aí, beleza, mas eu não posso recusar. E você ganha para ser perito, tá bom? Você diz seus honorários, se você não for oficial, né, obviamente. Você diz seus honorários, o juiz intima as partes, depois quem pediu a perícia paga. Então, o perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa, salvo escusa atendível. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa provada imediatamente, deixar de acudir à intimação ou chamada de autoridade, não comparecer dia e horário designado por exame, não der o laudo ou concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Os prazos da perícia, como regra, são 10 dias. Então, o perito que não aceitar o encargo de ser perito, deixar de ir para a intimação, né, de acudir à intimação, de atender à intimação, salvo motivo justificado, não comparecer para fazer a perícia, ou der causa ao atraso da perícia, que são 10 dias, pode incorrer em multa que o juiz vai fixar. O não comparecimento do perito sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Aí aqui o perito pode. E como eu disse, o perito aqui envolve o perito tradutor, o intérprete, o contador, todas essas pessoas. Então o juiz intimou o perito que fez a perícia criminal balística, fez a balística, e ele não foi, além da multa, o juiz pode mandar conduzi-lo coercitivamente. Quem não pode mais ser conduzido coercitivamente é só o suspeito. Tranquilo? Aí não poderão ser peritos, né? Os que tiverem sujeito à interdição do direito mencionada no 69 do Código Penal. Não é mais 69, tá? É o 49. Lá em Penal 1, vocês viram as penas restritivas de direitos. E essas penas restritivas de direitos, que está a partir do artigo 44, no artigo 49 tem quando você fica interditado de ser perito. Então, eu sou perito, eu vi um júri quando eu era estagiário não, né, que eu digo na faculdade, em que o perito tinha feito perícia falsa. Um perito que faz perícia falsa, ele responde pelo 342 do Código Penal, e uma das penas dele é a interdição da função de perito. Então, se ele está interditado judicialmente, não podendo mais fazer perícia, ele não pode mais ser perito. Então, não pode ser perito quem está sujeito à interdição de direito de ser perito. Está no 49 do CP, do Código Penal. Os que tiverem prestado depoimento no processo apinado anteriormente sobre o objeto da perícia, então, se ele prestou depoimento como testemunha, ele não vai poder ser perito, obviamente, porque compromete a imparcialidade dele. Os analfabetos e os menores de 21 anos também não poderão ser peritos. 280 é extensivo aos peritos, no que lhe for aplicável, disposto à suspeição para os juízes. Já falei para vocês. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. E aí, turma, na aula de hoje, então, eu consegui acabar a nossa matéria. Viva! Alguém tem alguma dúvida, turma? Posso ajudá-los em alguma coisa? O que é que eu acho que vocês podem fazer, tá? Essa matéria é muito fácil mesmo. Vocês viram aí que a gente não tem muita dificuldade. Então, eu acho que vocês, como estudo, poderiam ler o CPP, e além de ler o CPP, eu sugiro que vocês resolvam as questões sobre sujeitos processuais. E aí vocês não vão ter muita dificuldade, não. Mas na aula de hoje, pessoal, então eu termino a nossa matéria, graças a Deus, terminando a tempo. Ainda sobrou uma aulinha, né? Na próxima aula eu vou tirar dúvidas de vocês sobre qualquer parte do conteúdo, tá bom? Então, na próxima aula fica aqui a presença facultativa. Vocês comparecem, se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre o conteúdo, eu tirarei com o maior prazer, alguma questão, alguma coisa. Fechou? Fechou? Beleza. Então é isso, vamos ficando por aqui. Na próxima semana, segunda e quarta é prova. Na outra semana eu entrego a prova para vocês e corrijo. Tranquilo? Coisa boa, né? Fiquei feliz. Terminamos o semestre em paz. Oi, Rafa. Tem uma ruma de coisa ainda na nota de aula. É só, tipo, complementação, é?
Tipo o quê? Me diz aí. Tem os comentários, É, professor. No tem um final, monte de... depois da parte de Tem peritos em comentário, tem tese. juiz penal, poderes conferidos ao juiz, prerrogativas em relação ao juiz penal, Ministério Público. Isso aí deve... Deixa eu ver aqui. Acho que são coisas relacionadas... Ah, pronto. Esses princípios, essas questões, pessoal, são coisas relacionadas à teoria geral do processo, entendeu? Aí esses comentários. Depois tem os sujeitos, Ó, Ministério Público, ação penal privada, é isso, podem ficar tranquilos. O que é preciso vocês saberem é o que está no código, que está aí no CPP. Beleza? Aí depois tem as prerrogativas, ó, tudo isso você vê em teoria geral do processo. E aí tem questões aí, né, de 2019 para vocês resolverem, tô vendo aqui com gabarito. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, na próxima aula vocês me perguntam. Tranquilo? Então é isso, fiquem todos com Deus. Vou parando a aulinha por aqui. Vou interromper na gravação. Beleza. Tchau, galera.